Meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E bem-vindo ao meu canal, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa te abençoar. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os últimos dias. E esse vídeo é uma alerta para muitas pessoas que estão caminhando na fé e outras que estão sendo enganadas dentro de igrejas. E eu vou estar aí mostrando alguns vídeos sobre líderes que distorceram as coisas do Senhor. E no vídeo eu vou te explicar e você vai entender. Amém? Olha o que diz aqui na carta de 1 Timóteo, capítulo de número 4. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos ou dias, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Olha que palavra profunda, irmãos. Sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus, é a maior revelação que existe. Paulo e seus leitores sabem que estão vivendo os últimos tempos, caracterizado pela maldade e falsidade. Outros sinais que os últimos tempos chegaram é a presença de falsos mestres, é a presença de falsos profetas e mestres na igreja, que levarão alguns a abandonarem a fé. Entendemos que quando Jesus ele veio para essa terra, Jesus ele veio para cumprir o seu propósito, para ir ao Calvário, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Porém, quando Jesus ele veio para essa terra, os últimos dias já estavam acontecendo, mas conforme os dias foi passando, como a gente está vivendo no tempo de hoje, as coisas estão mais intensas. É filho matando pai, é pai matando esposa, é marido matando mulher, é guerras, é fome, rumores. Tudo isso Jesus ele disse que isso é um sinal dos últimos tempos, porém ainda não é o fim, é o princípio das dores. Observa que o que está acontecendo hoje está mais intenso. É jovens, você vê crianças hoje em dia usando droga, é jovens na criminalidade, é pessoas entregues à prática do pecado. Ou seja, o mundo está entrando em um eclipse de pecado. Ou seja,
O inferno está vomitando todo tipo de pecado, de sujeira, estupro, morte, guerra, assassinatos. E tudo isso a gente está vendo acontecendo. Porém, irmãos, nessa pregação eu vou falar mais sobre a igreja, porque a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. A gente vê hoje que tem igrejas que não se fala mais sobre arrependimento, não se fala mais sobre salvação, não se fala mais sobre inferno, não se fala mais sobre arrependimento. Hoje a gente vê que tem congregações e lideranças e pregadores. Nada contra, porque Deus, Ele me levantou também. Mas existe muitos pregadores como lideranças que só prega sobre bens materiais, só prega sobre bênção, só prega que Deus Ele vai dar, que Deus vai fazer, nada contra. Mas a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Então, a primeira mensagem de Jesus foi sobre o céu. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. A primeira mensagem de Cristo foi para a pessoa se arrepender. E hoje a pessoa ela prega sobre bens materiais, aonde a gente vive em um tempo de pessoas bem materialistas, pessoas que priorizam mais a sua casa do que a Deus, pessoas que priorizam mais o seu carro do que a Deus, pessoas que priorizam mais o sexo do que a Deus, pessoas que priorizam mais o seu dinheiro do que a Deus, pessoas que prioriza mais o seu trabalho do que a Deus. E a Bíblia diz, o primeiro mandamento é este: Jesus disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, eu estou com um pouco de tosse, mas eu creio que Deus Ele vai falar. Arabassol evácia, porque eu creio que o Espírito de Deus Ele fala através daqueles que são fiéis a Ele. Amém? Que tenham comunhão de verdade com Ele. Então, meus irmãos, devemos abrir os olhos. Olha esse vídeo que eu vou deixar aí. Agora, acompanhem comigo. Ajudar na obra de Deus, em nome de Jesus. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar assim, pô. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tá abrindo os É, porque aí o povo vê coragem em você. Observa. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. A gente vê, irmãos, que hoje muitos pastores, bispos, líderes enriqueceram através da fé, estão acumulando riquezas, dinheiro, através da fé. Ou seja, pessoas que estão fazendo a casa de Deus de comércio. Lembra quando Jesus ele expulsou os cambistas e disse: a casa do meu pai não é casa de comércio, mas é casa de oração. Irmãos, você acha que Deus vai deixar isso barato?
Você acha que Deus vai deixar isso em vão? Deus, Ele vai cobrar cada um conforme a sua obra, não adianta. Essas pessoas que estão enganando, as pessoas meigas, as pessoas que não conhecem a verdade, estão enganando, estipulando valores, pedindo riqueza, dinheiro para enriquecer, porque aprenda uma coisa, irmãos, se você concordar comigo, coloca aqui nos comentários, uma coisa é o pastor, ele pedir um valor para ajudar na obra, ajudar uma cesta básica, ajudar a botar um piso na igreja, a botar água para alimentar as pessoas. Agora, outra coisa é o pastor, bispo, seja lá quem for, pedir riquezas, dinheiro, para poder luxar, para poder comprar apartamento, para poder sair de Lamborghini, para poder passear no shopping, para poder enriquecer às custas da noiva. Vou falar, Jesus. Irmão, Deus não vai arrebatar uma igreja prostituta. Deus não vai arrebatar os mercenários da fé. Deus não vai arrebatar pessoas que estão vendendo aquilo que é de graça. Aleluia. A gente precisa abrir os olhos da noiva de Cristo. Eu não me importo com quem me chama para pregar, irmão, não ligo para isso. Porque o meu maior desejo e que eu amo mesmo é pregar para traficante, pregar para macumbeiro, pregar para ladrão, pregar para prostituta. É isso que eu mais amo fazer como Jesus, pregar para os perdidos, para os bêbados. É desejo de ganhar almas. Mas hoje existe profetas que se transformaram em estrela. Existe pastores que se transformaram em empresário. Hoje estão trocando, irmãos. Mas aprenda. O Espírito de Deus falou comigo e me deu uma revelação muito profunda, e eu vou alertar a igreja com isso. Sabe o que Deus falou comigo? Existe, meu servo, muitos crentes que trocaram a espiritualidade pelo luxo. Vou te explicar. Hoje você vê crente que vai para a igreja não é mais para buscar o batismo do Espírito Santo. Hoje você vê crente que vai para a igreja, mas não é mais para buscar a Deus, é para ganhar uma casa própria, é para ganhar um casamento, é para ganhar bens materiais. E nós precisamos abrir os olhos com isso. Acompanhe comigo esse outro vídeo que eu vou colocar aqui. A Bíblia diz: não vos embriaguei do vinho em que há contenda, mas Glória enchei-vos a do Espírito Deus. Santo. Deus acabou com o mundo inteiro no dilúvio e deixou Noé vivo, porque Deus achou graça. Esse homem que Deus achou graça se embriagou. Noé se embriagou e a Bíblia diz que o seu filho Cã pegou o pai dele pelado, expôs a nudez para os seus irmãos. E aí a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a descendência de Cã. Quer dizer, Noé embriagou e ficou pelado, mas quem foi amaldiçoado foi a descendência de Cã, porque expôs o pai. O pecado maior está para quem expõe do que até o próprio que ali bebeu. Por quê? Não vos embriaguei do vinho que a contenda. Beber pecado? Não, mas se embriagar vai te levar ao pecado. Então, meus porque a pessoa irmãos, que está embriagada, observa ela perde o que esse pastor disse. É praticamente induzindo as pessoas a se embriagar. Como Paulo disse aqui em 1 Timóteo 4, versículo 2, esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Ou seja, são pessoas que distorcem a palavra de Deus. E quando ele cita
Carta aos Efésios 5,18, ele só usa um texto, mas não usa o texto completo para explicar quando Paulo falou assim: não vos embriaguei com vinho que causa contenda. Ele só usou esse texto, mas não usou outro. Mas vos enchei do Espírito Santo. Então, olha o que Paulo está dizendo: não vos embriaguei com vinho, ou seja, a Bíblia condena toda a prática de bebida alcoólica. E vamos lá, irmãos. Primeiro, o que a bebida alcoólica causa? Primeiro, afeta a saúde, prejudicando a saúde da pessoa. Segundo, afeta o emocional da pessoa. Até então, quando a pessoa bebe, ela fica descontrolada, ou seja, ela sai de fora de si e entra em estado de inconsciência emocional. É por isso que a gente precisa entender que a bebida alcoólica destrói muitas famílias. E ele está dizendo aqui: cuidado com os espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Como é que um pastor ele vai dizer que bebida alcoólica não é pecado, irmão? Olha aonde a igreja foi parar. Para mim, uma pessoa dessa não está ligada com Deus. Dizer que bebida alcoólica não é pecado. Irmãos, beber é pecado sim. Tanto beber como se embriagar é pecado. Aí muitos usam: mas Jesus transformou água em vinho, mas aquele vinho não tinha álcool. Aquele vinho era fermentado totalmente natural. Não tinha álcool ali, o homem que colocou álcool. Então, devemos tomar cuidado com ensinamentos que não vêm de Deus. Precisamos entender que nos últimos dias muitos surgirão, muitos falsos profetas. Olha o que diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia, bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Então, meus irmãos, a volta de Jesus, ela vai ser no dia normal. Vai ter pessoas na praia, vai ter pessoas bebendo cerveja, uísque, vai ter pessoas adulterando no motel, vai ter pessoas se prostituindo, vai ter pastor no adultério, vai ter, irmão, pessoas roubando, estrupando, e Jesus, ele vai voltar. O que Jesus quer que a gente entenda, que ele está voltando e que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Se arrependa hoje, busca a Deus hoje, procura uma igreja séria que prega a verdade. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.